Ela pensava que conhecia o homem que a ajudou nos momentos mais difíceis da vida. Mas uma carta esquecida entre livros antigos revelou um passado que ele nunca contou. E Clara, pela primeira vez, se perguntou: quem é Rafael Antunes de verdade? A manhã amanheceu envolta em névoa na fazenda Boa Esperança. O orvalho ainda pendia das folhas das mangueiras no fundo do terreno e um cheiro de terra molhada subia com o vento tímido que varria os corredores da casa grande. Clara acordou cedo, como sempre, mas algo naquela manhã parecia diferente. Desde que se mudara para a fazenda, meses antes, a rotina de Clara era marcada pela simplicidade. Acordar com o canto dos galos, preparar o café com as cozinheiras, revisar os tecidos na pequena sala de costura que Rafael adaptou para ela nos fundos da propriedade. Mas naquele dia, uma inquietação inexplicável se instalava dentro dela. Rafael não dormira na casa naquela noite. Havia saído sem explicar muito, como fazia às vezes. Apenas dissera: preciso resolver algo na cidade. Volto amanhã. Clara não perguntou. Aprendeu a respeitar o silêncio dele. Mas não podia evitar o burburinho no coração que se espalhava toda vez que ele partia assim, deixando mais perguntas que respostas. Enquanto tomava o café com Dona Elsa, a cozinheira antiga da casa, algo chamou a sua atenção. Dona Elsa, aquela estante no escritório do Rafael sempre esteve tão cheia. A senhora, sem levantar os olhos da xícara, respondeu com naturalidade. Ah, minha filha, aquele escritório guarda mais passado do que presente. O doutor Rafael trouxe muitas coisas do antigo gabinete dele, quando ainda era juiz. Clara ficou em silêncio, digerindo a informação. Ela sabia que Rafael tinha sido juiz, sabia que abandonara tudo após um escândalo que ele nunca explicou. Sabia que escolheu aquela fazenda como recomeço, mas sabia o quanto mesmo. Horas depois, já sozinha, Clara resolveu organizar alguns tecidos no escritório, aproveitando que ele não estava. O espaço sempre lhe pareceu imponente. Estantes altas, livros grossos com lombadas douradas, uma escrivaninha de madeira maciça com detalhes talhados à mão. Mas foi ao afastar um dos livros da prateleira inferior que um som oco chamou a sua atenção. Atrás dos livros havia uma pequena abertura, um vão entre a madeira e a parede. Curiosa, Clara enfiou a mão e puxou algo. Um envelope amarelado com as bordas gastas pelo tempo. A caligrafia era firme, masculina, mas a tinta desbotada denunciava os anos passados. Na frente, escrito em letras elegantes: ao promotor Antunes, pessoal e confidencial. O coração de Clara acelerou. Promotor Antunes? Ela nunca ouvira Rafael se referir a si mesmo assim. Ele sempre falava do seu tempo como juiz, nunca como promotor. Com as mãos trêmulas, Clara abriu o envelope. O papel dentro continha apenas uma folha. Mas bastou o primeiro parágrafo para que Clara sentisse o chão se abrir sob os pés dela. Sei o que você fez. Sei o nome da mulher. Sei do acordo. E se não sair de cena como prometeu, envio cópias para a imprensa. Você não é juiz, é cúmplice. Clara leu e releu a carta, sem entender por completo, mas sentindo algo visceral dentro dela gritar. Rafael não era apenas um homem que fugira de um escândalo. Ele estava envolvido em algo grave. E alguém sabia. O barulho do portão se abrindo do lado de fora fez Clara guardar rapidamente a carta de volta no envelope e empurrá-la de volta para o vão da estante. O coração martelava dentro do peito. Rafael estava de volta. Ela tentou respirar fundo, acalmar-se, fingir normalidade, mas ao vê-lo entrar pela porta da cozinha, suado, com a camisa branca levemente amassada e a barba por fazer, tudo nela se contorceu. Dormiu bem? Perguntou ele com a voz baixa e gentil. Clara assentiu. E você? Resolvi o que precisava e sorriu. Mas o sorriso não alcançava os olhos.
Naquela noite, ela não dormiu. Deitada na cama, encarando o teto de madeira, os pensamentos giravam em círculos. Quem era a mulher citada na carta? Que tipo de acordo ele fez? Por que mentiu sobre a carreira? E, acima de tudo, por que esconderia isso de alguém como ela? Clara sempre acreditou que amor se constrói com confiança, mas agora estava diante de uma bifurcação. Seguir amando um homem que claramente escondia verdades ou descobrir a verdade, mesmo que isso destruísse tudo que eles haviam construído. E foi ali, no silêncio da madrugada, que ela decidiu. Iria descobrir tudo. Na manhã seguinte, Clara se levantou antes do sol nascer. Vestiu-se discretamente, prendeu os cabelos em um coque solto e foi até o escritório enquanto os funcionários da fazenda ainda dormiam. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons distantes dos galos e o crepitar das primeiras brasas na cozinha. Ela voltou à estante. Tirou os livros devagar, um a um, até alcançar novamente o envelope escondido. Com mais calma, abriu novamente o papel e leu. Letras firmes, um conteúdo que deixava mais perguntas do que respostas. A carta era direta, quase ameaçadora. Mas havia uma assinatura no final, quase ilegível. Algo como L. Macedo. Aquele nome fez algo dentro dela se agitar. Clara já ouvira aquele sobrenome antes, em uma das conversas soltas com Dona Elsa, talvez, ou em algum comentário de um dos peões. Macedo. Estava associado a poder, à justiça e a algo sombrio. Ela colocou o envelope dentro do seu caderno de costura, escondido entre páginas soltas e moldes, e saiu pela fazenda com um único objetivo: encontrar Dona Elsa e perguntar o que sabia sobre aquele nome. A cozinheira estava no quintal, colhendo hortelã. Dona Elsa, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha, disse erguendo os olhos atentos. Que cara é essa? Ela hesitou por um momento, depois decidiu usar de meias palavras. O nome Macedo te diz alguma coisa? Dona Elsa paralisou. As mãos enrugadas ainda seguravam o maço de hortelã, mas ela não se mexeu. Apenas fitou Clara com um olhar que oscilava entre surpresa e cautela. Por que você quer saber? Ouvi sem querer, não sei explicar, mas parece que esse nome assusta as pessoas. Dona Elsa suspirou. Seus olhos buscaram o horizonte por alguns segundos. Dr. Macedo era promotor federal, homem poderoso, temido. Foi ele quem derrubou muitos juízes no tempo da Operação Justiça Limpa, lembra? Clara não lembrava, era muito nova, mas anotou aquilo em silêncio. Dizem que um juiz aqui do sul do país foi forçado a renunciar por causa de um caso mal resolvido, envolvendo uma mulher. Uma mulher que morreu. O juiz depois desapareceu do mapa. Nunca mais ninguém ouviu falar dele. Só que anos depois, apareceu um tal de Rafael Antunes comprando uma fazenda no interior. O sobrenome mudou, mas o rosto, algumas pessoas juram que era o mesmo. O coração de Clara acelerou tanto que ela teve que se sentar. Rafael, a mulher, a carta, a renúncia, o desaparecimento. Mas isso são só boatos, minha filha, e eu não devia estar te falando nada disso. Mas já era tarde. A semente da dúvida estava plantada, e Clara não ia ignorá-la. Naquela tarde, ela entrou no quarto de Rafael enquanto ele tomava banho no andar de baixo. Procurava por qualquer coisa que ligasse aquele passado ao homem que ela conhecia. Fotos, documentos, anotações, nada. Até que dentro de uma caixa preta de couro encontrou um cadeado.
estava trancado com um pequeno cadeado. Mas um alfinete de costura que sempre carregava preso à barra do vestido foi suficiente para destravar. Dentro havia fotos antigas. Uma delas chamou a atenção. Rafael, mais novo, ao lado de uma mulher de vestido branco e cabelos curtos, em frente a um prédio do judiciário. A legenda, escrita à mão no verso, dizia: Viviane, última audiência antes do fim. Viviane, a mulher da carta? O som do chuveiro cessou. Clara escondeu a caixa de volta, fechou a gaveta e saiu do quarto com o coração batendo forte. Naquela noite, Rafael a procurou uma varanda. Você está distante, Clara. Aconteceu alguma coisa? Ela olhou por alguns segundos. O pôr do sol atrás dele desenhava uma silhueta quase poética, mas não havia poesia na angústia que ela sentia. Rafael, você já amou alguém antes de mim? Ele não respondeu de imediato. Já, mas não do mesmo jeito. E ela morreu? O silêncio entre eles durou segundos que pareceram horas. Sim, respondeu ele enfim. E não gosto de falar sobre isso. Clara assentiu, sem desviar os olhos dele. Eu só preciso saber se o homem que está ao meu lado hoje é o mesmo homem que tentou esconder a verdade de alguém que confiava nele. Rafael olhou fixamente. Seus olhos pareciam suplicar por compreensão, mas havia algo em sua expressão que dizia: eu ainda não estou pronto para contar. Eu não sou mais aquele homem, Clara, mas ele ainda vive dentro de mim em pedaços, e talvez você não goste do que vai encontrar se cavar fundo demais. Ela não respondeu. Apenas se levantou da cadeira e entrou na casa. Mas no peito, a decisão estava tomada. Ela ia cavar, até o fundo, até o fim. Nem que isso quebrasse o que ainda restava entre eles. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Clara continuava costurando, participando das tarefas da casa, fingindo normalidade diante dos funcionários e dos olhares atentos de Dona Elsa. Mas dentro dela, um furacão silencioso crescia. A carta, a foto, o nome, Viviane, tudo indicava que Rafael escondia mais do que ela era capaz de imaginar. À noite, enquanto ele lia em silêncio no sofá da sala principal, Clara o observava. Havia nele um peso no olhar que ela nunca tinha percebido, ou talvez sempre estivesse ali, mas ela escolheu ignorar. Um homem que carregava culpa, medo e memórias. E agora, o silêncio dele parecia mais cruel do que qualquer verdade. No 5º dia após a descoberta da carta, Clara tomou uma decisão. Iria até a cidade. Disse a Rafael que precisava comprar tecidos novos e aproveitaria para visitar a prima que estava de repouso após uma cirurgia. Ele não desconfiou, apenas a olhou com aquela expressão serena de sempre e disse: Volte cedo. Você sabe que fico inquieto quando você não está aqui. Clara sorriu e assentiu, mas por dentro sentia-se culpada. Não gostava de mentir, mas havia algo maior em jogo: a sua sanidade. Na cidade, foi direto à biblioteca pública, onde uma senhora idosa chamada Célia a recebeu com gentileza. Tá procurando algo específico, querida? Arquivos antigos, reportagens sobre juízes envolvidos em escândalos, anos atrás, talvez 10, 15. Dona Célia arqueou as sobrancelhas, mas não questionou. Levou Clara até uma sala de arquivos digitais e impressos. Durante horas, Clara vasculhou manchetes antigas, algumas páginas amareladas, outras digitalizadas em computadores lentos, até que encontrou algo.
Promotor Lucas Macedo ameaça expor juiz Antunes por omissão em caso de morte suspeita de mulher testemunha. Viviane Nunes era considerada peça-chave em investigação de corrupção no judiciário. Morreu um dia antes de prestar depoimento. Juiz renuncia e desaparece após denúncias. Acusado de omissão, nunca foi formalmente condenado. As palavras martelavam na mente de Clara. Viviane, a mulher da foto, a mulher da carta. Rafael, ou melhor, o juiz Antunes, estava diretamente envolvido, não como o executor, mas como alguém que sabia e não fez nada. O estômago de Clara embrulhou, as mãos ficaram frias, sentiu um arrepio percorrer a espinha. O homem que a acolheu, que lhe deu abrigo e carinho, que se tornou seu porto seguro, havia abandonado uma mulher, uma testemunha, uma vida. Clara saiu da biblioteca atordoada. Caminhou pelas ruas da cidade como se estivesse num transe. Passou pela praça, viu crianças brincando, ouviu risadas, mas tudo parecia distante, irreal. Ela parou diante da vitrine de uma loja de vestidos e encarou o seu próprio reflexo. Os cabelos castanhos ondulados, soltos nos ombros, a expressão cansada, os olhos cheios de uma dor que ela não sabia nomear. Perguntou a si mesma: é possível amar alguém e ao mesmo tempo não confiar nele? De volta à fazenda, Clara entrou no quarto com a carta escondida entre as páginas do caderno e a reportagem impressa dobrada dentro da bolsa. Quando subiu as escadas, sentiu um frio estranho. A porta do escritório de Rafael estava entreaberta e havia luz acesa lá dentro. Aproximou-se devagar. Rafael estava de costas, diante da estante, um envelope amarelado em mãos. Ele a ouviu se aproximar. Virou-se lentamente, segurando a carta como quem segura um espelho estilhaçado. Por quanto tempo você tem isso? Ela não respondeu. Estava paralisada. Sabia que seria confrontada, mas não esperava que fosse tão cedo. Responda, Clara. Eu encontrei, sem querer, atrás dos livros, dias atrás. E por que não me contou? Ela respirou fundo. Porque eu precisava saber se você ia me contar por si mesmo. O silêncio entre eles parecia um abismo. Rafael se aproximou. Colocou a carta sobre a mesa com cuidado. Eu não ia contar, disse com honestidade crua, porque essa história quase me destruiu uma vez, e talvez destruísse você também. Então era verdade? Perguntou ela com a voz embargada. Rafael assentiu. Viviane era uma amiga, uma mulher corajosa que decidiu denunciar um esquema. Ela me procurou. Me pediu proteção, eu disse que a protegeria, mas hesitei. Achei que poderia resolver tudo nos bastidores sem escândalo, só que no dia seguinte ela foi encontrada morta. E eu me calei. Por medo, por covardia, por orgulho, escolhe o nome. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Você podia ter salvado uma vida. E falhei. Por isso fui embora. Por isso larguei tudo. Por isso comprei essa fazenda. Não para recomeçar, mas para pagar uma penitência em silêncio. Ela não sabia o que dizer. As palavras se recusavam a sair. Parte dela entendia a dor dele. Outra parte gritava por justiça. Eu nunca toquei nela, nunca estive envolvido com ela. Mas ela confiava em mim, e eu falhei. Só isso já é grave o bastante. Clara abaixou os olhos. E agora? O que eu faço com tudo isso? Rafael se aproximou mais, segurou as mãos dela. Você faz o que quiser. Você é livre. Pode ir, pode ficar.
Pode me perdoar ou me deixar. Eu só precisava que você soubesse. Ela o olhou nos olhos, pela primeira vez, sem certezas. Eu não sei o que sinto agora, Rafael, mas sei que preciso de um tempo. E dizendo isso, soltou as mãos dele e saiu. Na varanda, o vento bateu forte. O céu escurecia e Clara sabia que estava no início de uma nova tempestade, não no céu, mas dentro do próprio peito. Clara passou aquela noite em claro, deitada no pequeno sofá do ateliê de costura que Rafael havia construído para ela meses antes. Era um lugar de refúgio, de criação, mas agora também se tornara abrigo da confusão que se instalara em seu coração. Os tecidos sobre a mesa permaneciam intocados, os moldes espalhados pela bancada pareciam estranhos, desconexos. Nada ali fazia sentido, nem as agulhas, nem os carretéis de linha, nem mesmo ela. Quem era aquela mulher que ainda sentia amor por um homem que escondia um passado tão grave? Do lado de fora, a madrugada era fria. Uma brisa cortante soprava entre as frestas das janelas. E no silêncio da fazenda, Clara ouvia os próprios pensamentos como um tambor constante dentro da cabeça. Rafael não a procurou, não bateu na porta, não insistiu, talvez por respeito, ou talvez por saber que não havia argumentos suficientes naquele momento que pudessem mudar o que ela sentia. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som das botas dos peões cruzando o terreiro. O dia seguia. A vida continuava, mas dentro dela tudo parecia suspenso. Ao chegar na cozinha, encontrou Dona Elsa preparando o café. A senhora a olhou com cuidado. Não dormiu bem, né? Clara apenas balançou a cabeça. Às vezes, minha filha, a gente só descobre o tamanho do amor quando ele se mistura com medo. Medo de quê? De amar demais, de perdoar e se arrepender, ou de não perdoar e se arrepender também. Clara respirou fundo. Pegou uma xícara, mas não bebeu o café. Sentiu o gosto da amargura em tudo. Ele me contou, Dona Elsa, tudo. A cozinheira não se surpreendeu. E agora? Agora eu não sei mais quem ele é, e pior, não sei mais quem eu sou ao lado dele. Nas horas seguintes, Clara decidiu fazer algo impensado. Pegou o envelope novamente, a reportagem e uma muda de roupa e partiu para a cidade. Mas não para a casa da prima, nem para a biblioteca. Ela foi até o Fórum Municipal. Lá, procurou por um nome que só tinha lido nas entrelinhas, Dr. Lucas Macedo. Ele não trabalhava mais ali, mas uma das atendentes informou que agora era advogado e tinha escritório em um prédio discreto, no centro da cidade. Clara foi até lá, tomada por um impulso que nem ela compreendia direito. O escritório era silencioso, com paredes forradas de livros e um cheiro forte de papel antigo. O homem que a atendeu era mais jovem do que ela imaginava. Tinha olhos penetrantes e uma voz calma demais para quem já escrevera uma carta de ameaça. Você é a atual companheira de Antunes? Clara assentiu, tentando manter a compostura. Preciso saber o que aconteceu com Viviane. Ele olhou por um longo tempo antes de responder. Você tem certeza de que quer saber? Porque uma vez que ouvir, não poderá mais fingir que não sabe. Já não posso mais fingir. Lucas se levantou, caminhou até uma estante, pegou uma pasta e a abriu diante dela. Havia fotos, recortes de jornal, cópias de depoimentos. Viviane era testemunha-chave. Ela e Rafael se conheciam de um caso anterior, anos antes. Ele prometeu protegê-la, mas foi pressionado. Recebeu ordens superiores e cedeu. Talvez por medo, talvez por cálculo político. Ninguém sabe. E você? Eu era jovem, idealista. Quis fazer justiça, mas a verdade é que todos nós falhamos com ela. Rafael mais do que ninguém. Clara sentia as mãos suarem. Ele nunca foi acusado formalmente? Não. O sistema o protegeu, mas ele renunciou antes que pudesse ser julgado.
Desapareceu. Até que descobri que tinha virado fazendeiro no interior. Quis confrontá-lo. Mandei a carta, mas nunca obtive resposta. Clara fechou os olhos por um instante. Ele mudou. Lucas a observou em silêncio. Talvez tenha mudado, sim, mas as pessoas não são feitas apenas de quem elas são agora. São feitas também do que fizeram quando ninguém estava olhando. De volta à fazenda, Clara entrou no quarto e encontrou Rafael sentado na poltrona olhando pela janela. Ele se levantou imediatamente ao vê-la. Achei que você não fosse voltar. Eu fui até Lucas Macedo. Rafael não se surpreendeu. E o que ele disse? A verdade. E você acredita nele? Eu acredito nos dois, e é isso que me machuca. Rafael se aproximou devagar. Clara, eu nunca pedi para você carregar meu passado, mas você apareceu na minha vida quando eu já não acreditava em mais nada e me fez querer ser um homem diferente. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu só preciso de tempo. Não sei se posso continuar aqui como antes. Não sei se consigo olhar para você sem ver tudo o que descobri. Rafael assentiu, respeitando o espaço dela. Então eu espero, pelo tempo que for. Ela não respondeu. Apenas se retirou, caminhando para o ateliê. Naquela noite, Clara começou a costurar. Pela primeira vez em dias, a agulha correu firme pelo tecido. Não era uma encomenda, era algo para si mesma. Um vestido simples com tecido leve e cor clara. Como se de alguma forma, costurar aquilo fosse uma forma de costurar também a própria alma. E entre um ponto e outro, ela chorou. Não pelo que descobriu, mas pelo que ainda sentia. Porque o amor, às vezes, é isso, uma costura entre verdades que doem e esperanças que insistem em não morrer. O vestido ficou pronto na madrugada. Clara o pendurou na janela do ateliê e o observou balançar levemente com a brisa fria que entrava pela fresta. Era simples, de linho cru, com detalhes bordados à mão no punho. Um vestido que não seria vendido. Era dela, feito nos dias em que a alma parecia despedaçada. Na manhã seguinte, Clara caminhou pela fazenda como uma sombra. Os funcionários sabiam que algo havia acontecido, mas ninguém ousava perguntar. Rafael também mantinha distância. Apenas observava de longe, como se esperasse um sinal que talvez nunca viesse. No café da manhã, ela não apareceu. No almoço, tampouco. Só no final da tarde, quando o céu começava a assumir tons alarejados, Clara desceu, lentamente os degraus da varanda e foi até a antiga cocheira. O lugar onde tudo começou, onde Rafael a acolheu quando chegou ali pela primeira vez. Ele estava lá, de costas, cuidando dos arreios, as mangas da camisa arregaçadas, o rosto suado, a expressão concentrada. Quando ouviu seus passos, virou-se com calma, e pela primeira vez em dias, seus olhos se encontraram sem urgência, sem cobranças. Eu não sabia se você ia querer falar comigo hoje, disse ele com a voz baixa. Eu também não sabia. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi necessário. Rafael, eu pensei muito sobre o que você fez, sobre o que não fez, sobre a Viviane e sobre mim. Ele apenas a olhava. Quando eu cheguei aqui, eu era só uma mulher rejeitada pela família, grávida, sem futuro. Você me deu abrigo, me respeitou, me ouviu e me fez sentir viva de novo. Ela parou um instante, a voz embargada. Mas agora eu sei que você também era um homem despedaçado, e talvez por isso a gente tenha se encontrado. Rafael se aproximou, mas não a tocou. Eu queria ser um homem inteiro para você,
mas talvez só consiga te amar como as partes que restaram. Clara sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. E talvez eu aprenda a amar você mesmo assim, um pouco por dia. Ele respirou fundo, como se aquele momento fosse o primeiro fôlego em dias. Eu quero te contar tudo, sem esconder nada. Quero que você saiba de cada detalhe, mesmo os mais dolorosos. Vai doer? Vai. Então, conta mesmo assim. Sentaram-se no banco de madeira em frente à cocheira. Rafael começou a falar, com pausas, hesitações, olhos que fugiam dos dela quando a memória machucava demais. Falou de Viviane, de como ela foi corajosa ao denunciar um esquema que envolvia juízes, empresários e políticos, de como ela confiou nele, e de como, quando ele foi pressionado por superiores, recuou. Pediu que ela esperasse mais um dia a mais, mas naquele dia ela desapareceu. Falou da carta de Lucas, da renúncia, do exílio que escolheu ao vir para a fazenda. Eu queria desaparecer, mas não consegui. Então me escondi. Clara ouvia tudo com lágrimas nos olhos. Às vezes segurava a mão dele, outras vezes apenas o deixava falar. Eu sei que você não me deve nada, disse ele. Mas mesmo assim, se um dia for possível, eu queria te provar que posso ser melhor. Ela não respondeu. Mas naquele instante, algo dentro dela amoleceu. Talvez não fosse perdão, mas era o primeiro passo. Nos dias seguintes, Rafael mudou. Começou a cuidar pessoalmente de algumas tarefas da fazenda, como não fazia há muito tempo. Visitou famílias humildes que moravam nos arredores, oferecendo ajuda com plantações, reuniu os funcionários e aumentou o salário dos que estavam há mais de 2 anos. Não fazia isso para ser visto. Fazia em silêncio, sem anúncio, sem plateia. Clara observava, em silêncio também. Uma noite, ele deixou sobre a mesa do ateliê um envelope com os documentos da fazenda. Se um dia você decidir ir embora, leve isso. É sua também. Eu só cuidei até agora. Ela leu aquilo com o coração apertado. Nunca conhecera um homem que doasse o poder ao invés de tentar mantê-lo. O tempo passou. Poucos dias mais intensos. A casa parecia menos carregada. As refeições voltaram a ser feitas juntos, mesmo que em silêncio. Os olhares voltaram a se cruzar com ternura, mesmo que com cautela. Até que numa noite calma, Clara caminhou até o quarto dele e parou na porta. Eu ainda não te perdoei, disse ela. Eu sei. Mas estou com saudade de dormir com você. Ele se levantou sem pressa, aproximou-se, tocou o rosto dela com cuidado. Eu só quero que você durma em paz. Só se for ao seu lado. E naquela noite, dormiram abraçados, como se os dois entendessem em silêncio que o amor não é o que resiste à ausência de dor, mas o que sobrevive mesmo quando ela existe. O recomeço entre Clara e Rafael não foi feito de promessas, mas de pequenos gestos. Um café deixado ao lado da cama, um bilhete com a frase "Cuide-se" preso na porta do ateliê. Um silêncio compartilhado, sem cobranças. Ela ainda carregava dúvidas, claro, e ele ainda evitava algumas respostas. Mas havia entre eles uma vontade comum: permanecer. Aos poucos, Clara voltou a costurar para fora. As encomendas aumentaram, principalmente de outras mulheres da região, que se encantavam com os vestidos leves que ela criava. Rafael continuava a se envolver com as causas locais. Ajudou a restaurar a escola rural, financiou um pequeno posto de saúde no distrito vizinho. Nada grandioso, mas necessário. Certa manhã,
Enquanto costuravam o vestido para o batizado da filha de uma vizinha, Clara ouviu passos apressados no corredor. Era João, o administrador da fazenda, com um envelope nas mãos e o rosto pálido. Dona Clara, chegou isso aqui para o Dr. Rafael, mas acho que a senhora precisa ver. Ela pegou o envelope e reconheceu de imediato o brasão no canto superior. Era do Ministério Público. Seu estômago revirou. O envelope estava fechado, mas a tensão em torno dele já bastava. Mais tarde, entregou nas mãos de Rafael. Ele leu em silêncio. Depois, olhou para ela com um pesar profundo nos olhos. Querem que eu preste depoimento. O caso da Viviane foi reaberto. Clara congelou. Mas, depois de tanto tempo? Uma nova testemunha surgiu. Alguém que diz ter provas de que ela foi seguida e que eu sabia. E você sabia? Não oficialmente, mas desconfiei. E não fiz nada. Ela se afastou 2 passos. E agora? Rafael suspirou. Agora, talvez eu tenha que enfrentar tudo o que evitei por anos, dessa vez sem fugir. Nos dias que seguiram, o clima na fazenda mudou. Os jornais começaram a circular com o nome de Rafael novamente. Algumas matérias exaltavam a postura atual, outras o tratavam como símbolo de omissão. E com isso vieram as visitas inesperadas. Jornalistas, curiosos, até conhecidos antigos. Um deles, em especial, abalou Clara. O irmão mais novo de Viviane. Ele apareceu numa tarde chuvosa, com o rosto fechado e um olhar carregado. Vim olhar nos olhos do homem que deixou minha irmã morrer. Rafael o recebeu na varanda. Clara observava da janela, o coração acelerado. Não tenho como apagar o que aconteceu, disse Rafael com firmeza. Mas posso garantir que não passo um dia sem pensar nela. Isso não a traz de volta. Eu sei. E o que você vai fazer agora? O que devia ter feito antes. Falar a verdade. O rapaz assentiu e, para surpresa de todos, deixou um envelope nas mãos de Rafael antes de ir embora. Isso é tudo que eu guardo dela. Talvez você entenda agora o que perdeu. Dentro do envelope havia uma carta, escrita por Viviane, endereçada a Rafael. Nunca entregue. Clara leu ao lado dele, em silêncio. Sei que tenho inimigos. Sei que estou sozinha. Mas escolhi confiar em você. Não porque seja perfeito, mas porque no fundo acredito que existe um homem justo por trás da toga fria. Se algo acontecer comigo, espero que um dia você se perdoe, porque, por mais que me decepcione, eu nunca deixei de acreditar que você poderia ser melhor. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rafael. Clara pegou sua mão com força. Ela acreditava em você, mesmo sabendo de tudo. E eu falhei. Mas agora, você tem a chance de não falhar mais. No domingo seguinte, Rafael partiu para a cidade grande. Iria depor formalmente, entregar os documentos, contar a verdade. Clara foi até o portão com ele. O céu estava limpo, mas um vento frio soprava. Você vai voltar? Ela perguntou. Não sei como será lá, mas, se você ainda quiser, eu volto. Clara o abraçou forte. Volta, porque eu vou estar aqui. E então, ele se foi. Ela ficou no portão, vendo a poeira do carro desaparecer na estrada. Sozinha, mas não longínqua. Porque o amor, quando é verdadeiro, espera. Mesmo que doa. Os dias seguintes à partida de Rafael foram pesados. A fazenda Boa Esperança seguia com suas rotinas, leite tirado ao amanhecer, colheita de laranjas à tarde, refeições simples feitas no fogão a lenha. Mas para Clara, tudo parecia mais silencioso, mais lento,
como se o tempo se recusasse a passar. Ela preenchia as horas costurando, terminava encomendas antigas, criava modelos novos, mas nenhuma peça parecia realmente terminar. Tudo nela estava em espera. Dona Elsa era quem mais percebia. Às vezes aparecia com um chá calmante, outras vezes só se sentava ao lado da moça sem dizer nada. Numa tarde nublada, a cozinheira resolveu falar. Minha filha, você o ama, né? Clara apenas assentiu. Então lembra disso. Às vezes, amar é também aceitar que o outro precisa consertar o mundo onde vive antes de voltar para nós. A frase ficou na cabeça de Clara como uma oração. Na cidade, Rafael não teve trégua. O tribunal estava lotado. Jornalistas tentavam tirar fotos, manchetes circulavam online antes mesmo de as audiências começarem. Mas ele não se escondeu. Enfrentou cada pergunta, cada acusação, cada silêncio constrangedor. Na sala de audiência, descreveu tudo o que sabia. Admitiu sua omissão. Contou da carta de Viviane, falou do sistema que o coagiu, mas, acima de tudo, assumiu a responsabilidade. Eu falhei com uma mulher que confiava em mim, e não vou passar a vida escondendo isso. Que a justiça decida o que for justo. Eu aceito. A declaração foi manchete no dia seguinte. Ex-juiz admite erro e assume culpa moral em caso Viviane Nunes. Alguns o crucificaram, outros o exaltaram como exemplo raro de arrependimento público. Mas para Rafael não havia alívio. Só a dor de olhar no espelho e ver um homem tentando se tornar outro. Na fazenda, Clara evitava redes sociais, mas era impossível conter os rumores. Funcionários cochichavam, vizinhos comentavam, uma mulher chegou a dizer no mercado: "Você não tem vergonha de estar com um homem desses?" Clara respondeu com calma: "Vergonha eu teria se ele nunca tivesse assumido." Mesmo firme por fora, por dentro, ela se perguntava: será que ele voltaria? Ou a exposição faria com que tudo desmoronasse de vez? Quase 2 semanas depois da partida, um carro parou na estrada de terra. Clara estava no pomar, colhendo limões, quando ouviu o som. Sentiu o coração disparar. Correu até o portão. Era Rafael. Com o rosto cansado, olhos marcados pelas noites sem dormir, mas ele estava ali. Ela caminhou até ele, sem dizer uma palavra. Ele estendeu um envelope. A justiça decidiu que não havia como me condenar juridicamente. Prescrição, falta de provas formais, mas me advertiram publicamente. Foi como uma condenação moral. E para você, isso basta? Não, mas é o primeiro passo. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Então, você voltou? Voltei. Se você ainda me quiser aqui. Clara não respondeu. Apenas o abraçou, forte, como quem segura um pedaço de si que tinha se perdido. Nos dias seguintes, a vida não voltou exatamente ao normal, mas encontrou um novo ritmo. Clara e Rafael continuaram se apoiando, mas agora com algo diferente entre eles: verdade. Ela ajudava a escrever um livro sobre o caso Viviane, ele insistia em doar parte da renda para projetos de apoio a mulheres em situação de risco. Ela voltou a costurar vestidos para noivas, ele abriu espaço na fazenda para oficinas de mulheres costureiras. Juntos, começaram a transformar a dor em ação. Numa noite calma, sentados na varanda, Rafael segurou a mão dela e disse: "Nunca pensei que alguém pudesse me ver depois de tudo, mas você me olhou inteiro. E ainda assim ficou." Ela sorriu. "Eu não fiquei. Eu escolhi. E vou continuar escolhendo enquanto houver amor." O céu estava estrelado. A brisa era leve.
E naquela noite, sem promessas nem juras, dois corações partidos descobriram o que é recomeçar, mesmo depois do impossível. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para a fazenda Boa Esperança e para os corações que ali habitavam. Clara, antes apenas uma moça costureira com olhos tristes, agora era vista como uma mulher de coragem, não pela firmeza com que sustentava a casa, mas pela delicadeza com que escolheu permanecer ao lado de um homem despedaçado e ajudá-lo a se reconstruir, ponto por ponto, como num vestido que parecia perdido, mas que ainda podia ser bordado de novo. Rafael, por sua vez, já não era mais o homem escondido entre o campo e o silêncio. Sua história era pública, seu passado exposto, mas ele não fugia disso. Assumia, aprendia e tentava todos os dias ser digno do amor que recebeu. Juntos eles organizaram um evento na fazenda, o primeiro encontro regional de mulheres artesãs. Clara apresentou suas peças, Rafael falou sobre justiça restaurativa, e entre as árvores do pomar, onde antes só existia silêncio e dor, agora ecoavam risos, histórias e sementes de recomeço. Na varanda, à noite, Rafael observava Clara bordando. Você ainda pensa em ir embora, às vezes? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o bordado entre os dedos. Penso. Quando lembro da dor, quando me pergunto se vale a pena. E o que te faz ficar? Ela ergueu os olhos e sorriu com ternura. Quando vejo você tentando, quando vejo que o amor não está no que a gente passou, mas no que a gente constrói depois do caos. Rafael segurou a mão dela. Eu não sei como mereci você. Talvez porque pela primeira vez você parou de tentar merecer e começou a apenas ser. Na última cena dessa história, Clara pendura um novo vestido no varal do ateliê. Um vestido branco, leve, cheio de detalhes que só ela entenderia. Rafael, de longe, observa com admiração. Ele se aproxima devagar, toca a sua mão e sussurra. Não sei o que o futuro guarda para nós, Clara, mas se for para caminhar, que seja com você. Ela sorri e, pela primeira vez, não sente medo, porque o amor, quando é verdadeiro, sobrevive até a verdade mais dolorosa, e às vezes é justamente ela que o torna mais forte. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Segredo. Temos novos episódios todos os dias, com romances reais, intensos e cheios de reviravoltas como esse. Curta, comente aqui embaixo qual foi sua parte favorita e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor de novo. Até o próximo capítulo!